você é capaz de fazer para conquistar os seus sonhos? E quantas situações difíceis você suportaria? A história a seguir conta que, às vezes, insistir e não se intimidar com o tamanho dos obstáculos é a única saída. N'Golo Kanté, filho de um imigrante de Mali, ele tinha um sonho: ser jogador de futebol. De família pobre e humilde, o sustento de todos era dos recicláveis que recolhiam nas ruas de Paris. Quando a França ganhou a Copa de 1998, Kanté estava do lado de fora do estádio, juntando as latinhas para aumentar o sustento da família. Perdeu o pai aos 11 anos, foi negado por dezenas de clubes e os olheiros não se interessavam por ele por conta da baixa estatura. Com medo de não ter um futuro no futebol, se formou em economia, mas nunca desistiu. Até que um dia, sua história mudou. Em 2010, foi aceito pelo time B do Bologna e, a partir daquele momento, ele só cresceu no esporte. Em 5 anos, Kanté recebeu um convite para jogar no time A do Bologna. Passou pelo Caen, Leicester City e, em 2016, foi anunciado como reforço do Chelsea por 32 milhões de euros. Um salto da França para o mundo. Hoje é considerado pelo técnico Deschamps como o principal jogador da seleção da França, conhecido por aquele que faz a equipe funcionar. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le frappe à la but. Ouverture du score. Kanté superou o passado difícil e deu a volta por cima. Mas, ao contrário da realidade dele, muitas pessoas se sentem perdidas em meio à situação que se encontram. Milhares estão desempregados e não encontram uma saída. Empresários que estão à beira da falência e não enxergam uma solução. Se essa também tem sido a sua realidade, saiba que existe uma saída. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe aí a sua segunda-feira, hoje dia 20 do mês de maio de 2024. Quando nós assistimos essas matérias, essas histórias de superação, nós ficamos impressionados do que o ser humano é capaz de fazer, né? Por um lado, aqueles que estão aí condenados a viver na miséria, sem perspectiva, sem a ajuda de ninguém, começam a despertar, a crescer, a avançar. Pessoas que eram desprezadas hoje, graças a Deus, ilustres aí, pessoas que o mundo olha, o mundo observa e fala: que história. E você sabe que isso pode acontecer com você também. Possa ser que eu esteja fazendo esse programa agora e você assiste esse programa desempregado, endividado. Você tem medo até de sair da sua casa porque os agiotas te ameaçam. Você não tem tido paz, vida. O que eu preciso fazer, pastor Juliano, para começar essa mudança tão extraordinária que eu quero, que eu sonho, que eu acredito na minha vida? Já que você não tem ninguém por você, você é a pessoa certa, escolhida para Deus fazer um pacto com você. Ele está todos os dias com as mãos dele estendidas. Já que ninguém acredita em você, pega a sua vida, pega os seus pensamentos, pega a sua alma, seu ser e venha colocar nas mãos dele. Não permita que o sol se ponha hoje sem que você tome essa atitude, sem que você tome essa decisão. Esse aí é um deles, fora tantos outros que chegaram a ser taxados como louco. Nós temos heróis que foram taxados como loucos na história. Os seus professores chegaram ao ponto de considerá-los pessoas loucas. Mas aquela situação mudou e um dia eles deram a volta por cima. E você vai dar também. Está morando de favor? Um dia você vai ter a sua casa. Está endividado, perdendo o seu carro ou morando num carro? Um dia você vai ter o que é seu. Eu só não quero que você se mate, que você tire a sua vida. Eu só não quero que você acredite que você, eu não sou ninguém. Não, você é alguém. Você é a imagem
e semelhança de Deus. Você é filho, você é filha dele. Então levanta a sua cabeça e venha buscar Deus. Hoje tem vários horários aí. Tem 7, tem 10, meio-dia, às 15, às 18 e também às 19h30. Vamos às histórias? Eu já volto. Como é que é o nome do senhor? É Vilmar. Seu Vilmar, quando o senhor chegou, antes da aliança com Deus, como é que estava a vida do senhor? Pastor, primeiramente eu agradeço muito a Deus por Deus ter trazido eu de volta aqui nessa casa. Quando eu cheguei aqui, cheguei com a vida toda enrolada, bastante empresa parada, tudo, os negócios parados, clientes foram todos embora, né? E hoje, graças a Deus, Deus colocou clientes maravilhosos, clientes que eu nem sonhava que voltasse de volta, né? Quando voltei para a casa de Deus. E hoje Deus tem colocado contratos grandes para mim, pastor. Que eu falei no início para o senhor que eu tinha medo de fazer orçamento, pastor. E sabia que eu já sabia fazer orçamento, né? Pegava a obra grande e me estava tipo covarde, né? Parecia de, não vou conseguir tocar isso aí, cara. Hoje eu toco projetos grandes, projeto de elétricas, hidráulica. Até acabei de fechar uma reforma grande mesmo, né? Com quase 5 meses de obra ali, né? E tem outras também entrando já. Quer dizer que um pacto com Deus, o senhor viu ele te fortalecendo e te dando visão para isso, seu Vilmar? Sim, com certeza. Primeiramente eu busquei a Deus, né? Hoje eu tenho paz dentro de mim, né? Primeiramente, né? Hoje eu tenho visão. Hoje eu consigo olhar lá na frente. Coisa que eu não tinha isso aí, sabe? Era uma coisa... Como é que eu posso falar? Você pisar numa areia, né? Movediça. Eu pisava um pouquinho, dali um pouquinho, eu voltava para trás, né? Hoje não. Hoje eu estou vendo que Deus está me prosperando devagarinho, né? Mas hoje eu tenho certeza onde que eu quero chegar. É só obedecer, né? Só obedecer, pastor. Com certeza. Deus abençoe. Bem forte as palmas para o nosso Deus. Como é que é seu nome? Sulema. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira no pacto? Pastor, eu estava 1 ano e 4 meses desempregada, só fazendo bico. Só fazendo o bico todo esse tempo. 1 ano e 4 meses. Sim. Me nasceu uma revolta dentro de mim muito grande, porque eu não aceitava crer num Deus tão grande e a minha vida continuar daquele jeito. Então, eu fui para minha casa, peguei tudo que eu tinha, pastor, tudo que eu tinha, eu coloquei dentro da bolsa e fiz uma prova com Deus. Eu falei, meu Deus, tudo que eu tenho está aqui, eu não aceito mais essa situação nessa minha vida. Eu falei para ele que eu queria ganhar X, queria trabalhar na melhor empresa de Florianópolis. Eu não sei como ele ia fazer, mas ele ia fazer porque eu criei. Então, pastor, em 2 dias Deus me respondeu. Hoje eu estou trabalhando numa imobiliária, na área que eu queria, porque eu sou vendedora, uma das melhores imobiliárias de Florianópolis, e estou ganhando muito mais do que eu determinei, muito mais mesmo. Deus é grande, vai multiplicar muito amém. mais, vai fazer você muito grande nessa cidade. Eu creio, pastor. Amém? Amém. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, o que aconteceu na sua vida após um pacto com Deus? Aconteceu algo muito bacana, assim. Eu fui promovida na loja que eu trabalho. Em menos de 1 ano, eu conquistei essa vaga, né? Que era para ser de outra pessoa. A pessoa acabou desistindo. E aí eu orei para Deus, pedi a direção e Deus abençoou, me honrou com a nova vaga e com um salário maior. Era algo que você já esperava ou foi um milagre mesmo, né? Foi algo inesperado, assim. Deus, eu acredito que assim foi uma bênção que eu recebi, algo pela fidelidade a Deus, Deus acabou me abençoando. Como é que você chegou aqui? Como é que era a sua vida antes do pacto com Deus? Olha, eu estava bem enrolada, assim, eu estava com a vida bem para baixo, assim. Aí eu retornei ao pacto e Deus começou a abençoar tudo, mostrar novas direções para mim, me abençoar no meu trabalho, né, como eu falei. Quando eu cheguei aqui há 1 ano e meio atrás, eu não tinha perspectiva. Eu estava sem sonhos, sem objetivos, um pouco perdida assim, e Deus foi me mostrando, trabalhando, mostrando a direção. Eu continuei sendo fiel e hoje está do jeito que está. Inclusive, você falava para a gente anteriormente que a empresa que você está trabalhando hoje, há um tempo atrás, você já fez parte dela, não? Sim, na cidade que eu vim, que eu morava, eu trabalhava fazendo freelance. E acabou que Deus me trouxe para cá para trabalhar para eles novamente. Quer dizer, foi Deus que agiu na sua vida quando você firmou esse pacto com Deus e vale a pena? Vale muito a pena. E o que não vale é quebrar. E o que não vale é quebrar. Se você hoje pudesse voltar atrás,
o que você faria de diferente? Não quebraria. Não quebraria. Só seguir em frente e confiar, porque é um conjunto, né? A gente faz a nossa parte e Deus, ele faz a dele. É automático, não tem erro. E esse é o objetivo de Deus para a vida de todos aqueles que às segundas-feiras entendem a necessidade de firmarem com ele um pacto. Se você fizer o mesmo, o que aconteceu na vida da Jaqueline, que não foi uma questão de sorte, foi Deus, vai acontecer na sua vida também. Te aguardamos aqui na próxima segunda-feira. Até lá. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, faz um tempo atrás, né, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas eu estava vindo no congresso e o que o senhor falou hoje é coisa muito interessante. O meu foco não estava tão firmado como deveria estar. Eu comecei a ficar meio desanimado, as coisas não estão acontecendo. E o jejum Daniel foi muito importante, porque eu fiz todo o jejum Daniel, vinha todas as segundas-feiras, e a minha mente se abriu novamente. E começou a aparecer serviço, né? Eu fechei um contrato, com um contrato só de serviço meu, foi mais do que eu ganhava no mês inteiro de salário, quando eu era assalariado, né? E foi surgindo ideias, pastor, que para mim atender outro tipo de cliente, outro tipo de serviço, que eu já estou vendendo serviço que eu nem tenho produto para entregar ainda. Meus clientes já estão comprando. Esse último contrato, para o senhor ter uma ideia, que eu fechei que o valor foi o que eu ganharia no mês inteiro, eu nem fui atrás do cliente, o cliente que veio atrás de mim. Eu nem me lembrava mais desse cliente. Ele me ligou e, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. E eu fui lá, eu dei o meu valor, sinceramente, pastor, é um valor justo, lógico, mas tem empresas de porte maiores que fazem até mais barato. E ele não quer fechar contigo. Então, assim, fechei o contrato, já me pagou, já me deu a entrada do valor do serviço, e nem entreguei ainda, vou entregar o serviço no final do mês, dia 30. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu voltei para o altar, e assim, a minha visão foi totalmente para o altar. As coisas estão acontecendo, assim, como eu disse, em tempo de pandemia, eu não estou indo atrás de cliente, e eles estão vindo atrás de mim. E a bênção é daí para frente. O senhor vê, né? É só obedecer essa palavra, né? É só a pessoa pegar a Bíblia e obedecer. O que eu achei interessante foi o que o senhor falou. Eles estão vindo atrás do senhor, né? E assim, pastor, eu fui no cliente e coloquei o orçamento que eu tinha feito dentro da Bíblia e levei. Coloquei a Bíblia em cima da mesa, aí o cliente ficou olhando assim, tá na fé, né? Deus tem que ir na minha frente, né? E o orçamento que estava dentro da Bíblia, ele aumentou em 10%. Quando eu cheguei lá, falei com o cliente, eu estava preparado para um valor, ele botou mais 10% em cima do serviço. Então, assim, me abençoou mais ainda, né? Eu fui com uma visão já preparado com o orçamento que ele tinha me pedido anteriormente, cheguei lá, ele botou mais 10% do valor em cima do orçamento. Deu certo. Muito mais vai vir. E sempre você vai estar aqui no altar dando testemunho. Amém? Como é que é o nome do senhor? É Antônio. Antônio, vindo segunda-feira, aliança aí no dedo, pacto com Deus. O que mudou? O que você tem para falar? Pastor, quando eu comecei a fazer o pacto, junto com a minha esposa, a gente sempre buscando portas, né? Deus dá direção, abrir a nossa mente, dá um norte. E ele deu a direção de um concurso. E eu estava esperando abrir o concurso para cá, não abria, e abriu um lá para o Distrito Federal. E a gente se lançou. Se Deus deu essa oportunidade, a gente foi em frente. E quando eu cheguei lá na prova, que eu sentei na cadeira, eu estava com a aliança no dedo, eu falei, meu Deus, isso aqui é só um pedaço de metal, mas é o símbolo de que o Senhor está comigo, né? E graças a Deus, pastor, um dos concursos, nesse órgão, é o concurso mais concorrido do Brasil. Nem 10% foram aprovados nessa prova, e para a honra e glória do Senhor Jesus eu fui aprovado. Porque naquele momento, em todas as etapas que ocorreram depois dele, eu sempre com a aliança no dedo, meu Deus, o Senhor está comigo, é o Senhor que vai na frente. O que eu não posso fazer, o Senhor vai completar, o Senhor vai dar o resto do ensinamento, da direção. Compensa a pessoa sair de casa e vir lutar e obedecer? Com certeza, pastor, porque sem a direção do altar e o mais importante, sem o Deus estar na frente de tudo, não tem como dar certo. Muito mais vai vir. Deus te abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Eu sei o motivo pelo qual você trabalha incessantemente. Não seria para alcançar a tão sonhada liberdade financeira? Sua vida, no entanto, mais parece uma solitária.
Uma prisão espiritual onde os problemas financeiros agem como grades e algemas que te impedem de avançar. Agiotas à espreita, cobranças a todo vapor, falta de dinheiro e muita humilhação. Se sente aprisionado sem saber o que fazer? De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nesta segunda-feira, 20 de maio, venha participar do clamor do terremoto. Para que todas as portas se abram e você alcance os resultados que tanto precisa. Na oportunidade, todos os vendedores de qualquer segmento vão receber uma bênção especial no maior congresso de prosperidade do mundo. Hoje nós estaremos aqui fazendo esse grande clamor para que haja um terremoto na sua vida financeira. Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia fala que os oficiais romanos mandaram prender as mãos e os pés. Tem muita gente assim. Sua vida não anda e nada chega nas suas mãos. A prisão hoje é espiritual. Você se mata de trabalhar, mas você não vê a coisa andando, crescendo, evoluindo. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sobreveio naquela prisão um terremoto. Quebrou-se todas as cadeias e sacudiram-se os alicerces da prisão. É esse terremoto que tem que acontecer. As algemas da miséria, as algemas da pobreza, da amarração, da inveja na sua vida tem que se quebrar. Hoje, o dia inteiro, tanto eu como o pastor Renato, estamos aqui de plantão para te ajudar. Essa daí é uma vencedora. Assista a história dessa moça. Eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Karina. Como era antes de você chegar aqui e depois você fez aliança com Deus? Como é que está a sua situação? Antes de eu fazer aliança com Deus, a minha vida era totalmente destruída, bispo. Eu sou ex-dependente química, então eu usava muita droga. Cheguei a tomar acetona, né? E eu tenho 3 filhos. Morava com a minha mãe, a casa da minha mãe tem 3 cômodos, então morava a família da minha mãe, eu e meus filhos. Você se viciou mesmo? Sim, eu saía na sexta-feira, voltava só na segunda. Era triste a situação. Chegou a tomar o quê? Acetona, por falta da bebida, né? E eu estava sob o efeito da droga, então eu tomei acetona porque não tinha bebida em casa. Então eu passei essa humilhação. No outro dia, eu fui pedir acetona para tirar o esmalte da unha e minha mãe não queria me dar, porque aí ela me contou o que aconteceu, que eu bebi acetona. A vida era de miséria? Era de miséria, era totalmente miséria, nome sujo, né? E daí eu decidi obedecer a palavra, né? Então eu fiz o pacto com Deus numa reunião como essa e passei a obedecer. Tudo que o homem de Deus falava, eu colocava em prática. E minha vida começou a mudar, começou a dar fruto. E uma coisa que eu peguei numa reunião como essa foi: o não você já tem, então corre atrás do sim. E eu estava desempregada. Foi quando eu comprei um carro sem dinheiro. Então, foi a minha primeira conquista. E daquele carro, Deus foi dando a direção. Eu troquei num trailer, que foi minha renda. E daí eu saí da casa da minha mãe, já fui para uma casa alugada, né? Deus abriu uma porta num banco. Então, eu, de ex-dependente química, além de me libertar, Deus foi acrescentando. Comecei a ganhar bastante, né, no banco, porque eu fechava vários negócios. E daí comecei a ver que eu era capaz. Então, Deus falou, é hora de sair. Então, eu saí do banco e Deus deu a direção, abri meu próprio negócio. E foi uma loucura, porque eu falei, o que eu vou fazer, né? E Deus deu a direção. Era uma garagem, né, no centro da cidade onde eu moro, e era na frente de uma faculdade. Eu peguei, entrei em contato com o proprietário, ele falou, não, mas não está alugando. Eu falei, não, mas eu quero alugar. E entrei e coloquei a fé em ação. Começava a orar de madrugada, pedir, e Deus confirmava para mim que eu ia conseguir. E daí ele falou, não, tá bom, vou alugar. Um valor bem baixo mesmo. E eu abri lá a batata, e lá não tem
batata no cone, com vários recheios, carne seca. Eu sei que o senhor gosta de carne seca. Tá falando isso que eu sou nordestino, tá? Com catupiry, cheddar, e a pessoa faz do barbecue, coloca do gosto dela. E todo mundo que vai lá fala, poxa, que bacana, era a única coisa que faltava. E é bem na frente, porque eu já estudei, eu sei como que é, né? Tem vários comércios para cima, só que é bem na frente, então eles preferem comprar tudo de mim, está arrebentando. Aí eu já conquistei já apartamento, né, para alugar, tenho 2 carros. Deus está honrando, é só o começo, bispo. Deus abençoe. Seu Jefferson, desde quando o senhor começou a fazer a segunda-feira, o pacto, o que o senhor conseguiu resolver? Então, já tem 2 anos que eu estou firme aqui no pacto. Eu tinha uma dívida de 140 mil, foi um processo na justiça, a pessoa me processou e ganhou. Então, ali fica, quando é esse tipo de dívida, é uma bola de neve. E, graças a Deus, eu consegui pagar essa dívida, né? São 2... Vindo direitinho, pagou a dívida? Paguei, a quitada. E saiu lá a pendência. Porque isso aí, esse tipo de dívida, se tu não paga, ela vai aumentando, que a correção é feita pela própria justiça. E aí eles vêm sobre os bens da pessoa e penhoram, sabe? Então, foi uma libertação. Inclusive, eu trabalho com vendas e eu sempre determino multiplicação das minhas vendas, né? Clientes, fornecedores. E como o meu ramo é de construção, quando é janeiro e fevereiro, sempre no natural, né? Acontece queda nas vendas. Isso é normal. Só que eu não aceitei isso. Já entrei o ano já com os projetos. Trouxe 3 segundas-feiras seguidas, eu trouxe o projeto e hoje ainda trouxe mais esse da causa aí também. E dentro desse projeto eu coloquei os valores, né? Eu sei que isso não é nada, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas mês de fevereiro eu atingi 1 milhão em vendas, né? E Deus está abençoando. Conforme eu estou determinado, conforme eu tenho determinado, as coisas estão acontecendo. Então, quem trabalha com vendas, eu acho muito importante que a pessoa venha até o congresso e dê essa oportunidade para que o Senhor Jesus Cristo possa agir com poder e autoridade na vida financeira dela e que ela possa pagar suas dívidas, multiplicar suas vendas, seja o que for o segmento que ela esteja trabalhando. Você nota que quando Deus se manifesta grandiosamente na vida de uma pessoa, Ele dá a condição da pessoa sair do problema. Eu te aguardo aqui hoje. Você vai pegar a sua nova aliança do pacto, vai fazer o seu pacto com Deus. Não é do dia para a noite, é um passo a passo. E esse ano você vai dar a volta por cima. Você vai sair dessa situação. Eu vou finalizando esse programa agora colocando essa mensagem que fala sobre como ajudar aí no Rio Grande do Sul. Nós já enviamos 2 carretas e vamos para a 3ª carreta de alimentos para lá. Eu gostaria que você ajudasse também doando para um trabalho sério, que é esse trabalho social da igreja. O Pix está aí na tela. Procure ajudar. Eu estou falando aqui com catarinenses que têm muitos familiares ali no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que aquela situação ali vai mudar. O povo gaúcho vai se levantar e vai dar a volta por cima. A nossa solidariedade e todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, todo o nosso amor por aquele lugar. Envia, você pode ir parar em qualquer igreja universal. Deixa ali a sua coberta, se você tem como comprar, roupa, agasalho. Deixa ali 1 quilo de alimento, deixa ali a sua ajuda. Não vai te fazer falta. Nunca vai te fazer falta. Quem dá, recebe. Deus abençoe vocês. Os helicópteros estão sendo utilizados. Fechamos nesse exato momento a entrega de 1.083 marmitex que foram confeccionadas. As pessoas estão jantando agora, graças a Deus e a você que fez a sua parte. Dia e noite. O Unisocial, através de mais de 18 mil voluntários, tem atuado incansavelmente no socorro e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E ainda há muito o que fazer. Por isso, sua participação é fundamental na união de forças, para que este socorro e amparo chegue ao maior número de pessoas possível.
Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água mineral em qualquer templo da Igreja Universal no Brasil. Ou, se preferir, contribuindo via Pix com qualquer valor. Ou mesmo patrocinando uma cesta básica com uma doação de R$60. A chave Pix oficial do Unisocial é social@universal.org. Repetindo, social@universal.org. Participe, porque a dor do próximo é a nossa também.